Pronto, antes de mais eu queria vos agradecer, realmente um gosto para mim estar aqui. Eu valorizo imenso o trabalho que a Associação de Doentes tem feito, esta e outras. Acho que, de facto, ter uma associação de doentes forte é bom para os médicos que tratam essa patologia, mas é sobretudo muito bom para os doentes que têm a infelicidade de encontrar com estas doenças, que são, a bem dizer, doenças raras. A doutora Catarina vende muito mal o seu peixe. Sabemos que o transplante é o tratamento mais forte que temos e oferecemos a uma franja pequena da população, ou pequena dos doentes que encontramos. A verdade é que, em contraponto a este transplante, está a possibilidade de cura para muitos doentes que não seria possível almejarem essa cura. Mas a esmagadora maioria dos doentes que eu encontro com uma doença neoplásica do sangue, não vou propor um transplante, são tratados de diversas formas. Em boa verdade, estamos a falar de, a maioria dos doentes que eu encontro são doenças crónicas, que vão tendo sequências de tratamento, vão aprendendo a lidar com a doença crónica, que é o que o cancro se tem tornado nas últimas décadas, e essa mensagem também de esperança que eu gostava de deixar. Portanto, é cada vez mais importante ter associações de doentes fortes e doentes instruídos e doentes que sabem as possibilidades e os acessos que têm, e isso é bom, não me mete nada medo a mim enquanto médico que trata esta patologia. Eu gostava que todos os doentes fossem muito informados, e isso, pronto, não é assim muito frequente, e eu também estou a fazer, e sinto que estar aqui também faz parte da minha missão enquanto médico, de passar a literacia, quer para pessoas que interessadas na doença, quer para o público em geral, e sempre que posso tento partilhar este conhecimento para tornar simples e para que estas doenças hemato-oncológicas fiquem na ordem do dia, e de facto se fala cada vez mais delas, acho que é bom para todos. Eu vou-vos falar um bocadinho dos linfomas, e eu, apesar do título ser bispecíficos ou células CAR-T, eu acabo por falar assim mais de uma história do tratamento sobre o linfoma. Acho que o linfoma se calhar é uma expressão que a maioria dos presentes aqui na sala já ouviram falar, é uma doença crónica do sangue. O Dr. Hernani também já falou, eu trabalho nesta área da hematologia desde 2007, tive a sorte de estar num programa de implementação desta tecnologia CAR-T que a Margarida já falou. Em boa verdade, a Margarida já falou quase tudo e explicou melhor do que eu explicarei, portanto eu vou ficar só com as partes boas, que é contar as histórias picantes e as histórias com mais interesse à volta do desenvolvimento desses medicamentos. E de facto tem sido também muito interessante trabalhar na política do medicamento, quer na Comissão de Farmácia do IPO, quer como técnico, como perito do Infarmed. Tem sido também interessante estar do outro lado e pensar quer no desenvolvimento, mas sobretudo na aprovação de alguns fármacos, e tem sido interessante, e também acho que é meu dever enquanto médico ajudar estas entidades reguladoras com o conhecimento para as decisões governamentais serem o mais informadas possível. E tenho trabalhado quer em ensaios de fase mais precoces, ensaios de fase mais avançada, porque acho que a meu ver, um papel de um médico também centra-se nisto tudo, não é? É muito importante para mim lidar com doentes, e é realmente aquilo que eu gosto mais de fazer, mas sinto-me responsável por outras partes, e hoje, estando aqui, a maioria de vós não é doente, a maioria de vós, alguns têm doenças crónicas, eu se calhar também tenho doenças crónicas, portanto eu sinto que estou aqui numa ação de sensibilização, e também sinto que é ser médico. Mas, sobretudo, eu venho aqui falar dos linfomas, e ouvimos de cura, fadiga, febre, linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, uma data de palavras que são assim um emaranhado, que quando uma pessoa toca nestes assuntos pela primeira vez, porque é obrigado, não é? Porque tem um familiar, um pai, uma mãe que ouve isto, é assim um mundo que se desaba, e depois gradualmente começamos a perceber que isto, que não é assim tão difícil, que é simples, e que viver com doença crónica não é assim o fim do mundo. A verdade é que esta palavra de imunoterapia parece uma panaceia, parece que é espetacular e que vai entrar, vai resolver tudo, e de facto a hematologia, isto tem sido novo para os tumores sólidos, não é? O tumor do estômago, o tumor do pulmão, o tumor do rim, mas para esta área particularmente da hematologia, que eu tenho a sorte de poder trabalhar, felizmente já há muitos anos, há décadas que ouvimos falar da imunoterapia, porque o negócio desta área é trabalhar com o sistema imune, não é? E o sistema imune já há muitos anos que quem trabalha nesta área, o Dr. Erlander trabalha ainda há mais anos do que eu, não é? Nós temos pouca diferença de idade, mas ele ainda consegue trabalhar há mais anos do que eu, já ouve falar disto e já trabalha com estas novidades, que são novidades agora para a oncologia, mas não são novidades para a hematologia, e fizeram capas desde os anos 80, 90, mas ultimamente,
muito interesse. Mas, de facto, os primórdios da imunoterapia vêm exatamente com o que a Catarina estava a dizer, vem com o transplante, que é a arma de maior modulação de imunoterapia que temos e já conhecemos desde a década de 70. Mas quer os anticorpos monoclonais, os anticorpos conjugados, os bispecíficos, os bloqueadores de checkpoint e agora recentemente com as CAR-T, tudo isto é um mundo que avança e que tem a ver com uma coisa muito simples, com um conceito muito simples, pôr o nosso corpo a combater o cancro. É esse o conceito-chave em relação à imunoterapia. É ativar o nosso sistema imune, a nossa defesa que funciona com as bactérias, com os vírus, com os fungos, que funciona em relação a isso, ativar, mandá-las matar as células do cancro. É esse o conceito-chave. Esse conceito é muito tentador em termos teóricos, mas tem sido difícil ao longo dos anos desenrolar isto. Já vos falei da forma mais antiga da imunoterapia, que é de facto o transplante halogénico, que apesar de ser antigo tem vindo a crescer e a forma dos dadores tem sido cada vez mais diversos, fazem-se dadores de cordão umbilical, dadores dos parentes, dadores não aparentados, dadores de haploidênticos, portanto de familiares muito próximos. Esse aumento da base de dadores aumenta muito o conhecimento que temos em relação ao transplante e felizmente temos conseguido oferecer esta terapêutica, que volto a dizer, é a terapêutica mais forte que eu conheço, mas também a única possibilidade para uma franja pequena de doentes de alto risco. Tem sido interessante otimizar essa terapêutica e tentar dar-lhes uma vida normal. Mas de facto começou esta história já no final dos anos 90 e inícios dos anos 2000 com um medicamento que se calhar alguns de vós já conhecem, que é o rituximab, a bala mágica, não é? A bala certeira, que foi assim apelidada nos Estados Unidos, porque era um medicamento com relativamente poucos efeitos adversos e que aumentou bastante a melhoria dos tratamentos que tínhamos. É uma molécula que vai identificar no nosso corpo as células malignas com uma etiqueta e mata essas células malignas sem estragar mais nada, sem fazer cair o cabelo, sem ir ao intestino, sem dar náuseas, sem dar vómitos, com muito poucos efeitos secundários. Este conceito começou com o rituximab, foi aplicado depois noutras doenças, mas o conceito é sempre este: ver uma etiqueta da célula maligna que caracterize bem esta célula maligna e pôr uma molécula que identifique essa célula maligna e que de uma forma direta ou indireta mata a célula maligna sem chatear mais nada. Portanto, exatamente este ponto era o que a quimioterapia e é o que a quimioterapia convencional não faz. A quimioterapia convencional é mais cega. Mata as células todas que se dividem rapidamente e mata as células do cancro, mas também mata outras células normais, boas, saudáveis, que se multiplicam rapidamente. Portanto, é cega e dá alguns efeitos off-target, quer dizer, fora do alvo, que o rituximab não dá. Isto é um anticorpo conjugado, um anticorpo modificado. Interessa pouco eu estar aqui a falar sobre o medicamento, mas é esse conceito que eu gostava de vos dizer. Também que vos quero dizer que não foi abandonada a quimioterapia convencional. Não estamos aqui a falar de soldadinhos bons e soldadinhos maus. O conjugar das duas, este anticorpo conjugado com alguma quimioterapia convencional, é que foi a chave do sucesso para elevar o sucesso do tratamento proposto a alguns doentes. Há muitos anticorpos, mas o rituximab funciona, como já vos disse, quer por uma ação citotóxica direta às células malignas, como também a ativação do sistema imune que está à volta. Este desenvolvimento dos anticorpos monoclonais passou por várias gerações, mas é basicamente sempre um core, uma estrutura de um anticorpo que é modificado, basicamente humanizado, e que já vai na terceira geração e vai sendo desenvolvida consoante a etiqueta que consegue identificar. Temos um anticorpo específico para determinada doença. Em relação, por exemplo, passando só no mieloma, é uma tecnologia que chegou há menos tempo ao mieloma, com a introdução, por exemplo, do daratumumab, que é um anticorpo que identifica o CD38. Esta é a tal etiqueta que está à superfície das células malignas do cancro do mieloma, dos plasmócitos. Esta etiqueta, o CD38, este daratumumab consegue identificar esta etiqueta e consegue matar diretamente as células malignas do mieloma múltiplo. Mas é sempre o mesmo conceito, uma atividade citotóxica direta ou por ativar o sistema imune que está à volta.
Os anticorpos bispecíficos, que a Catarina também já falou, é a mesma tecnologia, é um melhoramento da mesma tecnologia. Consegue identificar dois epítopos, ou seja, dois alvos, em que identifica um do alvo, um braço identifica as células malignas, outro braço identifica as células natural killer, as células imunes do próprio corpo, e põe as duas a falar. Na prática, é um identificador que diz às células do próprio corpo, às defesas do nosso próprio corpo: atenção que a célula maligna é esta, agora mata. Pronto, é um anticorpo que tenta juntar as células malignas com as nossas próprias células imunes para que façam o seu trabalho. E o primeiro anticorpo, o primeiro BiTE desenvolvido, o mais aprovado em primeiro lugar, foi o blinatumomab, que a Catarina também já falou, em que lá está, aqui do lado esquerdo temos as células tumorais e do lado direito as células T citotóxicas, as células T efetoras, são as células do próprio corpo que acabam por matar as células malignas. A radioterapia, esqueci-me, ainda não foi falada, provavelmente não sei se de manhã foi falado, mas a radioterapia é outra arma também muito interessante que também utiliza alguns conceitos de imunoterapia. A radioterapia, a pessoa pensa, eu às vezes brinco com o nosso radioterapeuta, que é um colega que também é muito diferenciado nesta área, a ideia que as pessoas têm de radioterapia, meu Deus, sangue vermelhas, com o pescoço todo em sangue, em ferida. Isso era uma radioterapia dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. A radioterapia evoluiu brutalmente e tem sido uma arma muito importante também, particularmente nos linfomas. E a radioterapia também usa este efeito de imunomodulação. É possível dar frações muito pequenas, muito baixas de radioterapia, que não têm também uma ação citotóxica direta, mas mais do que isso, conseguem abanar as células do cancro de forma a dar indícios às nossas células protetoras, aos nossos linfócitos, a dizer: atenção que são estas as células do cancro. Portanto, agora façam o vosso trabalho. Portanto, sensibilizam as células tumorais de forma a que sejam mais facilmente combatidas pelo nosso próprio sistema imune. E a radioterapia tem essa capacidade para algum tipo de linfomas. Nós há uns anos publicámos um caso muito interessante. Isto, pronto, se calhar não estão habituados a ver estas imagens, é como se fosse um sabre que me cortasse aqui a meio e depois alguém espreitasse de cima. Nestes dois pontinhos aqui, portanto, são os rins, não é? Estes dois pontinhos aqui são os rins, este pontinho aqui é a coluna, aqui é o interior da barriga, está aqui esta massa gigante que não devia estar, e com uma fração muito pequena de radioterapia, com 2 grays, ou seja, 2 grays vezes 2 vezes, 2 frações de radioterapia que demoram uns segundos, é possível diminuir esta massa brutalmente. Isto foi publicado há uns anos. Este caso, mas este caso é ilustrativo de muitos outros doentes. E aqui é um bonequinho que tenta explicar exatamente isso, não é? A radiação tenta sensibilizar a célula tumoral e há a libertação de neoantigénios, ou seja, de pequenas etiquetas que vão servir de veículos de transmissão às células efetoras imunes, às células do próprio corpo, que conseguem ativar o próprio sistema imune. É um desbloquear da nossa passividade, da nossa passividade imune face ao tumor. E a radioterapia tem o condão de poder fazer isto em alguns tipos particulares de linfoma, nomeadamente o linfoma folicular. Outra novidade no campo da terapêutica imune apareceu há uns anos com os inibidores de checkpoint. O nivolumab, o pembrolizumab, estes medicamentos que são inibidores de checkpoint são agora a coqueluche da oncologia, onde o pembrolizumab começa a ter 17 ou 18 indicações, parece que é bom para todo tipo de cancros, mas a hematologia já sabia disto há muito tempo. E o nivolumab foi desenvolvido particularmente para um tipo de tumor, que é o linfoma de Hodgkin, que tem uma grande expressão inflamatória. E sabemos que este tipo de medicamentos acabam por desbloquear uma ação que é bloqueada pelo próprio tumor. O tumor consegue libertar determinadas substâncias que bloqueiam a atividade imune do próprio corpo. E estas drogas acabam por desbloquear essa ação inflamatória e fazer com que o sistema imune volte a trabalhar e volte a combater as células do cancro. O nivolumab foi o primeiro medicamento a ser desenvolvido, mas existem muitos outros também, que é este o conceito. Portanto, estas são as aprovações do nivolumab em 2020, mas agora o pembrolizumab é que vos digo, só no dia 17 de agosto foram aprovadas mais de 10 novas indicações em Portugal para o pembrolizumab. Portanto, é só para entenderem que é um conceito comum a vários tumores. E isso acontece muitas vezes em oncologia. É descoberta uma via e essa via acontece, não é única daquele tumor, mas também acontece, o mesmo sistema
de bloqueio do sistema imune vai acontecer no pulmão, na bexiga, na cabeça e pescoço, vários tumores. E é isso que se passa e foi primeiramente visto para o linfoma de Hodgkin. Finalmente, as células CAR-T. A Catarina já falou bastante disto, eu não vou falar muito, mas as CAR-T têm sido também o mesmo conceito de tentar pôr o sistema imune a trabalhar. Para os doentes que têm linfoma difuso de grandes células, cerca de 2/3 destes doentes acabam por ter respostas completas e cura. Mas sabemos que esta doença, que é um dos linfomas mais frequentes na idade adulta, sabemos que esta doença, quando não corre bem com o primeiro tratamento, é muito difícil chegar a bom porto. E como é o linfoma mais comum nos adultos, há um grande pool de doentes, não é? 1/3 destes doentes é muita gente a quem não se conseguia dar resposta. E essa falta de resposta era notória porque, de facto, se a pessoa não tiver boa resposta à primeira linha de tratamento, é muito pouco provável conseguir livrar-se da doença e provavelmente a doença acaba por vencer o doente. Portanto, tem medianas de sobrevida muito baixas, ou seja, depois é uma doença agressiva, ou corre bem na primeira vez, ou é difícil acontecer. E é uma história muito interessante que eu vos convido a ver. Para os que tiverem algum tempo e vontade e gostarem de histórias, este senhor, que é considerado um dos grandes desenvolvimentos, contribuiu grandemente para a tecnologia CAR-T, é um senhor chamado Carl June, e tem uma TED Talk, tem uma conferência TED Talk espetacular, que se ouve muito bem em 12, 13 minutos, em que ele conta muito bem a história do desenvolvimento desta tecnologia. Eu convido-vos a ver, que vai fazer isto melhor do que eu. Mas eu vou-vos dar só os highlights da conferência. Portanto, é interessante saber que isto é uma história de perseverança, não é? Saber que estas tecnologias e estes desenvolvimentos não acontecem em 2 anos, num momento de inspiração. São raras aquelas histórias do Newton, não é? Que cai a maçã e ele tem uma ideia. Isso é uma fábula, mas é muito rara esta história em ciência. O que acontece habitualmente são décadas de inovação e foi o que aconteceu para a tecnologia CAR-T. Este homem esteve sempre a pensar numa ideia e esta ideia começou com as vacinas, não é? Portanto, se eu consigo, o objetivo é pôr o corpo a matar o cancro, portanto eu vou inocular um bocadinho do cancro para tentar, o mesmo conceito das vacinas, uma ideia que não resultou, e depois uma ideia de estimulação das células B, das células dos soldadinhos do nosso corpo, também não resultou. Foram cerca de 30 anos a batalhar nesta ideia, mas esta ideia veio originar uma manipulação genética que a Catarina já falou, não é? Pegar nas células B e inocular o melhor que as células T têm. Isto são tipos de soldadinhos. As células B são soldadinhos que se multiplicam muito bem, identificam antigénios. Os T conseguem matar no confronto direto as células do cancro, e ele achou que um soldadinho super potente que tivesse as melhores das duas características é que era espetacular. Isso era ótimo, demorou 30 anos a fazer, porque também depois de ter o soldadinho era importante que ele se dividisse e que fosse efetivo. E foi isso que ele realmente conseguiu fazer através de uma série de acasos, mas sobretudo de 30 anos de trabalho. Ele conseguiu, de facto, fazer esta célula quimérica, em que tem receptores B e tem o melhor das células T, que é ser efetor contra o cancro. É uma droga viva, na prática. É uma droga muito feita à medida de cada um, portanto, são as minhas células que vão identificar o meu tumor, e é uma droga que fica permanente. Depois, é uma injeção, acaba por ficar no corpo, e quando é preciso ela multiplica-se. Se às vezes a doença voltar a aparecer, ela percebe e vai multiplicando-se. Como diríamos com o rituximab, é de facto a bala mágica. E isto é bom, mas infelizmente não é para todas as doenças, para tudo. Os primeiros testes começaram em 97, com 3 doentes muito multitratados com LLC, mas de facto, e aqui também era outro ponto que eu gostava de vos trazer, da importância das associações doentes e da importância da atenção pública para determinadas doenças que são raras. Esta miúda, que se calhar alguns de vocês conhecem a história, que chama-se Emily Whitehead, era uma miúda que tinha 6 anos em 2012 e tinha uma leucemia linfoblástica aguda, precisamente a doença que a Catarina falou bastante, e foi, de facto, o ponto de viragem para a inovação nesta tecnologia.
porque esta miúda teve a sorte de se cruzar com aquele investigador que falei, com o Carl Jung. Era uma miúda que era refratária a todo tipo de tratamentos e que, numa situação desesperada, Carl Jung decidiu inocular esta miúda com a tecnologia que estava a desenvolver e que correu muitíssimo bem. Após várias peripécias, uma das quais a miúda foi parar aos intensivos e não se sabia porque é que teve uma toxicidade muito grave e dosearam tudo para tentar perceber o que é que se passava, e ele tinha a interleucina 6, que é um marcador de inflamação muito alta, e que o Carl Jung tinha uma filha com artrite reumatoide juvenil que conhecia bem alguns medicamentos contra a interleucina 6. Portanto, dá-se o caso deste homem de estar no sítio certo, na altura certa, e saber o antídoto para aquilo que estava a acontecer. Portanto, a miúda recupera e é uma história claramente de sucesso. E então, ultimamente, a miúda tem publicado estas imagens na comunicação social e tem sido mobilizador de atenção mediática enorme e, sobretudo, muitas verbas, que era aquilo que a tecnologia precisava naquele momento para ser catapultada para o sucesso. Portanto, provavelmente, eu vinco bem esta história, que é a história de que a sociedade civil tem um papel fundamental. Não era o mesmo Carl Jung, era a mesma cabeça, só que teve a sorte de também ter esta visão e ter sido ajudada por esta miúda e de haver um grande movimento de atenção mediática que o catapultou para ter os fundos que ele precisava para terminar a sua história de sucesso e chegar à aprovação. Este medicamento depois acabou por, mais do que um medicamento para a linfoblástica aguda, é um conceito. É um conceito que, se eu modificar as etiquetas que identificam este tumor ou aquele tumor, este conceito vai resultar. Portanto, é uma história que começou na linfoblástica, agora teve grande desenvolvimento para o linfoma difuso de grandes células, como vos falei antes, e muito provavelmente, a curto prazo, vai ter desenvolvimentos da mesma tecnologia na área do pulmão, na área da oncologia sólida. O hepatocarcinoma, a mama, o mieloma já tem fármacos aprovados também com esta tecnologia. Portanto, é um conceito que vem da teoria, demorou 30 anos a ser pensado e foi catapultado pela sociedade civil, é o poder da sociedade civil. Portanto, como vos digo, estas células CAR-T reconhecem, sinalizam, ativam-se, proliferam e são ali soldadinhos que ficam para toda a vida, que era o que gostávamos. Portanto, é uma tecnologia difícil porque é muito feita à medida, é um fato muito feito à medida. Não há nenhuma prateleira a quem eu possa tirar CAR-T para esta pessoa ou aquela, portanto demora a tentar captar os soldadinhos, modificar os soldadinhos, injetar os soldadinhos, e isso às vezes em doenças rapidamente proliferativas é muito difícil de fazer. E é uma administração única, a chamada droga viva, e que de facto implica alguma imprevisibilidade em relação à toxicidade. Gera toxicidades muito diferentes daquelas que estamos habituados. Já vos falei um bocadinho disto, de colher as células, modificá-las e injetá-las outra vez no paciente. Eu não vos vou falar, isto fala-vos de um ensaio que é o Zuma, que deu aprovação primeiro ao difuso de grandes células, só para perceberem, portanto, a diferença. Isto, enquanto hematologista tão novo que sou, é muito interessante ver esse tipo de descobertas que modificam muito o paradigma da pessoa, o paradigma dos doentes que trato. Uma coisa é estar alguém que é refratário à primeira linha de tratamento e que eu acho que tem abaixo de 10% de hipótese de estar vivo dali a 2 anos, essa hipótese subir para 60% é uma brutalidade de diferença. É óbvio que continua a ser péssimo para quem não está nessa franja, mas muda muito o paradigma de tratamento de uma pessoa ter acesso a este tipo de medicação, porque de facto é uma opção, era a chamada unmet need, portanto era uma necessidade premente para muita gente e que felizmente é respondida, continua a não ser a resposta para todos os doentes, mas é uma possibilidade muito, muito interessante. Pronto, a sobrevida global dos doentes acaba por, ou seja, a resposta total no difuso de grandes células neste tipo de linfoma não são os 60% que os primeiros ensaios demonstravam, provavelmente está entre os 45%, mas muito próximo de uma resposta muito melhor daquilo que tínhamos há 10 anos atrás. As reações adversas são muitas, nomeadamente aquilo que a Catarina falava, o síndrome de libertação de citoquinas, que de facto é uma inflamação generalizada pelo corpo. A toxicidade nova, entre aspas, com este tipo de medicação é a toxicidade neurológica. Às vezes há convulsões, há comas, que não é muito habitual na tecnologia convencional, na quimioterapia convencional, e estes tratamentos
Eram mais frequentes no início, agora com o conhecer melhor a medicação e manipular melhor os efeitos adversos, são bastante menores, mas não são desprezíveis. É uma toxicidade à volta dos 10% e em relação ao síndrome de libertação de citoquinas, a maioria dos doentes acaba por ter febres altas durante algum tempo, que também não é desprezível. E isto tem a ver com o aumento das células, portanto, elas são infundidas e quando expandem, tem esta libertação de interleucinas, de citoquinas, que dão estas febres, para expandir, para matar as células que estão ali à volta. Eu queria vos falar, ainda tenho, antes de falar um caso clínico, houve os primeiros, nós tratámos à volta, festejamos o 50º doente há relativamente pouco tempo. No IPO do Porto temos mais de 50 doentes tratados com esta tecnologia. Os primeiros doentes, pronto, nós fizemos a par da Europa, fomos dos 8 primeiros países, dos 8 primeiros centros na Europa a implementar esta tecnologia, tivemos essa sorte, e havia uma grande dúvida sobre que custos acarretavam estes doentes, ou seja, estamos a falar de tecnologias caríssimas, já vou falar dos custos agora, mas também não... Achava-se que os doentes consumiam muitos cuidados intensivos, muitos meios auxiliares de diagnóstico, ou seja, à exceção da droga, também ficavam muito caros todo o tipo de tratamento. E os primeiros 20 doentes nós estudámos mais a fundo e fizemos projeção em relação a quanto custariam de facto estes doentes. Eu trago aqui os dados porque é importante também perceber quanto custa esta tecnologia, porque efetivamente sai de todos os nossos bolsos e é por isso que é preciso perceber que é preciso usar esta tecnologia com muita parcimónia, com juízo, mas sobretudo encontrar o doente que melhor vai beneficiar dessa tecnologia. Nós vimos de facto, pronto, foram 20 doentes, e com uma sobrevida global à volta dos 40 e muitos por cento, portanto, metade destes doentes não teria acesso a esta tecnologia, não estaria vivo, e felizmente com esta tecnologia conseguiu chegar lá, mas nestes 20 e poucos doentes foram gastos 7 milhões de euros. É esse o preço que estamos a falar. 7 milhões de euros. E já se sabia que era uma tecnologia cara, mas o que é importante é perceber, e a meu ver este estudo foi interessante por causa disso, 97% deste preço foi à custa do medicamento. Portanto, essa ideia que tudo o resto também é caro, não é verdade. A tecnologia é cara por causa do medicamento. E é esta política de pressão em relação ao fármaco, portanto, isto dá à volta de cerca de 400 mil euros por doente. E é essa política de pressão em relação às companhias, em relação àquilo que um Estado como é o português pode pagar, que é importante fazer. E muitas vezes as companhias, e há dois medicamentos que foram já aprovados para Portugal, e o que o Estado português tem feito é, a meu ver, uma solução muito interessante, que é um risco partilhado, ou seja, as companhias prometem X eficácia, o Estado está disposto a pagar por essa eficácia, mas há um risco partilhado. Portanto, imaginemos que o doente não chega a essa cura. Portanto, o Estado não vai pagar 100% do medicamento, vai pagar uma percentagem dessa... Portanto, é um risco da companhia, mas também um risco para o Estado. Este modelo foi começado Portugal é pioneiro neste modelo e teve muita, se bem se lembram, teve muita aplicação com os fármacos relativos à hepatite C. Foi o primeiro fármaco, foi a primeira vez que este modelo foi tentado, e há outros fármacos em oncologia que agora o Estado português, quando discute questões de preço com as companhias, tenta fazer esse risco partilhado, porque é fundamental. E isso é o que vos digo, acarreta sobretudo uma responsabilidade das instituições que tratam, não deixar ninguém de lado, encontrando o doente que mais vai beneficiar com este tipo de medicação. Deixo-vos um caso esperançado. É um dos primeiros jovens que tratámos, que era um doente de Viseu. Era um homem que tinha uma massa retroperitoneal absolutamente refratária. E que era, portanto, isto outra vez aqui um corte de sabre, onde esta manchinha branca é a coluna, o rim, e esta massa toda que aqui está, não devia cá estar, é um linfoma difuso de grandes células. Era um doente que, portanto, há 2 ou 3 centros em Portugal a tratar com esta tecnologia CAR-T. Estes centros têm mais ou menos os mesmos critérios de referenciação para tentar selecionar os doentes mais ou menos da mesma forma, e os hospitais do SNS
enviam portanto, nós recebemos doentes de todo o lado do país, são analisados e se cumprirem determinados critérios, são incluídos na nossa lista e tenta-se infundir com esta célula CAR-T. Foi o caso deste doente que veio de Viseu de propósito para fazer esta tecnologia e, a meu ver, ainda a riqueza desta tecnologia é que no espaço de no espaço de um mês, há uma diferença dramática. O doente tinha uma massa refratária a 3 ou 4 linhas de tratamento e passado um mês houve uma diminuição brutal. E isso é muito encorajador porque esta tecnologia também é diferente em relação a isso. Porque ao contrário da quimioterapia convencional, vamos vendo uma diminuição paulatina, mas não é o que acontece. É surpreendente para mim, como oncologista, ver estas respostas ao final de um mês de tratamento para alguém que sofria um calvário já de vários meses ou anos de tratamento. Isto é suposto ser uma mensagem de esperança e eu acredito que esta tecnologia e outras estão cada vez mais a procurar soluções para estas doenças que são cada vez mais crónicas, mas é importante, volto ao início da conversa que a professora Isabel dizia, volto ao início da conversa de dizer que é preciso saber aprender a viver com uma doença crónica. Saber que isso não nos define enquanto pessoas, mas para isso é preciso lutarmos contra isso, é preciso manter uma vida ativa. Eu sou um grande adepto do desporto, a doutora Irlanda pensava que ia falar dos meus feitos como desportista, que é das que eu tenho mais orgulho, mas é o desporto, de facto, estamos na Faculdade de Desporto e eu acredito piamente e aconselho todos os meus doentes a continuarem uma vida ativa, quer profissional, quer mental, mas sobretudo física, para que não deixemos que esta ou outra doença qualquer nos defina, e isso é uma opção nossa, e temos todos os dias que batalhar para não sermos o doente disto ou o doente daquilo, mas sermos pessoas ativas que têm determinadas condições e que aprendem a viver, que há fases em que estão em tratamento ativo, há fases em que não estão em tratamento ativo e que ter esperança no futuro, porque de facto eu sou muito novo, mas já vi muitas soluções a aparecerem e tenho esperança que os próximos 5, 10 anos tragam outras possibilidades a doentes que são agora impossíveis de tratar. Obrigado.